O presidente Lula teve no podcast do Mano Brown essa semana e falou uma série de bobagens econômicas que eu quero abordar aqui em 3 pedacinhos. Dá uma olhada. Então, veja, é importante que a gente quer fazer justiça tributária. A gente quer fazer justiça, que as pessoas que ganham mais paguem mais, quem ganha menos pague menos, e as pessoas que são mais vulneráveis que não paguem imposto de renda. Pois é, galera. Primeira coisa, justiça tributária. O que seria a tal da justiça tributária que ele mesmo explica ali? É o pobre pagar menos e o rico pagar mais. Não é isso que esse governo está fazendo desde o primeiro dia que ele entrou. Justiça tributária nesse sentido seria: vamos cobrar menos imposto do pobre e mais imposto do rico. A questão é que a maioria dos impostos que o Lula aumentou no governo dele tem impacto direto no consumo. O que significa dizer que, num país como o Brasil, em que a gente taxa muito o consumo e o pobre consome a maior parte da sua renda, quando não a totalidade, aumentar imposto significa cobrar mais imposto do pobre. E se você observar, em nenhum momento o governo fala: estou cobrando mais aqui para tirar dali. Ele simplesmente aumenta o seu custo através dos impostos e você simplesmente tem a percepção que as coisas estão mais caras. Não é isso que você está sentindo? Porque no final do dia, mais imposto vai refletir em maiores preços na hora que você vai gastar o seu dinheiro. Então isso está totalmente equivocado. Mas piora nesse segundo trecho, dá uma olhada. O IOF do Haddad não tem nada demais. O Haddad faz com que o Haddad quer que as BETs paguem imposto de renda, que as FATECs paguem imposto de renda, que os bancos paguem imposto, tá? Não é imposto de renda, é pagar um pouquinho só, para a gente poder fazer a compensação. O IOF do Haddad não tem nada demais. Isso é mentira, mentira. Quando ele fala ali, não, o IOF vai ser pago pelo banco, bilionário, mesma história de sempre, tá? A ideia é de tentar dizer que outra pessoa vai pagar esse imposto que não você. A tua tia lá, né, a tia Janja, né, não foi isso? Ai, quem vai pagar o imposto da Shopee não é a pessoa, é a empresa. Aí, sei lá, tinha uma outra idiota entrevistando ela. Ah, é? Isso a população tem que saber, é a empresa. Pois bem, eles aumentaram o imposto da Shopee, da blusinha que você comprava barato. E agora você tá vendo o quê? Não chega lá o valor da Shopee e o imposto? É você que vai pagar o imposto. Sempre foi. Inclusive, quando ele fala ali, não, o IOF quem vai pagar é o banco. Mentira! Se você, como eu, já ficou no vermelho no teu banco, você vai receber, né, ali no teu extrato o quê? Juros ao banco, não é isso? E você paga os juros. Depois tem uma outra linha que aparece, geralmente no início do mês. Tá escrito o quê? IOF, não é isso? Ou seja, o IOF não é pago pelo banco, é pago por você. Inclusive, eu tenho conta num banco que me dá alguns dias sem juros se eu entrar no vermelho. E muitas vezes, quando eu tô ali no final do mês e tal, eu vejo que vou entrar e falta pouco tempo para cair meu salário, eu simplesmente ignoro, porque eu sei que eu não vou pagar imposto. Ou melhor, eu sei que eu não vou pagar juros ao banco. Mas aí, quando vira o mês, aparece os juros ao banco zero, mas o IOF aparece bonitinho. Mesmo que o banco não me cobre juros, o governo me cobra imposto. Então o imposto não vai ser pago pelo banco, pelo bilionário. Vai ser pago por você, que é tão fodido quanto eu e quanto outros brasileiros, que tem que ficar toda hora pagando imposto. Quando você faz sua comprinha internacional, porque tu juntou dinheiro, conseguiu levar a família para Disney, ou então foi lá na Argentina comer lá um entrecô, seja o que for, foi no Chile. Quando chega a tua fatura do cartão, o que aparece? Aparece que você gastou em dólar e depois um IOF. Não é o banco, não é o cartão, não é o bilionário que paga esse negócio. É você. Mas sempre essa estratégia de dizer, não, fica tranquilo, pô, eu sou la garantia, você não vai pagar nada, quem vai pagar é outra pessoa. E depois, quando você vê, ó, é você que está pagando. Então isso também é uma grande mentira. E é triste ver Mano Brown e a outra menina olhando assim, meio que validando isso, como se aquilo ali fosse um movimento para ajudar alguém. Não, ele está só cobrando mais imposto de você. Simples assim. E não é pouquinho, não. É só um pouquinho, um pouquinho. Se fosse pouquinho, não faria diferença. É muito dinheiro. E você paga muitas vezes sem perceber. Agora olha esse último trecho que também é bem triste. Porque toda vez que a gente vai ultrapassar, sabe, o arcabouço fiscal, a gente tem que cortar do orçamento.
Então, se eu tiver que cortar 40 bilhões do orçamento de obras, de rua, para saúde, para educação, eu tenho que ter uma compensação. O IOF é um pouco para fazer essa compensação. E aí, pra coroar o bando de merda que ele falou nesse negócio aqui, ele fala: toda vez que eu tenho que estourar o arcabouço, eu tenho que cortar do orçamento. Mas é óbvio, é pra isso que existe o arcabouço, não é isso? Inclusive, quando tinha o teto de gasto, você nem poderia fazer isso. Mas aí, vários deputados da direita, da esquerda, de cima, de baixo, isentão, de centro, todos os deputados, né, no final do governo Bolsonaro ali, aprovaram a derrubada do teto de gasto e a implantação ali do arcabouço fiscal. Não serve pra nada, tá? Não serve pra nada esse negócio. Mas aí ele tem que fazer uma firula de que ele vai fazer alguma coisa. E toda vez sim que você vai estourar um gasto, assim como acontece na sua casa, o governo tem que falar: beleza, se eu vou gastar mais com isso aqui, né, então eu vou cortar de outro lugar. Mas não é isso que esse governo está fazendo. Ele fala: vou gastar mais, eu tubo mais imposto na galera. E ele está sistematicamente entubando imposto. E sabe por que tem muita gente que veja como isso é bom? Porque ele usa esse discurso mentiroso, hipócrita e escroto de falar que ou é isso ou eu vou cortar da saúde, vou cortar da educação, vou cortar de obra. O governo que esse senhor toca administra mais de 2 trilhões de reais. Eu vou repetir para você entender. São 2.000 bilhões de reais que esse governo administra. Mais do que isso. E o cara não consegue encontrar 40 bilhões. Ele precisa te cobrar mais imposto. Só que ele também não privatiza nenhuma empresa. Podia privatizar um monte de estatal que está dando prejuízo. Olha o Correio, olha a Petrobras que no governo Bolsonaro lá estava dando lucro pra cacete. Cadê essa Petrobras que estava dando lucro pra caramba? Né? Cadê o Banco do Brasil? Um bando de estatal que não serve para nada. Um bando de cargo de confiança que cresceu, contratação de servidor público, aumento de salário para servidor público de alto escalão que já ganha muito, muito, muito dinheiro. Aumento de aposentadoria para o judiciário, penduricário para o judiciário, para procurador, para porrada de gente. Cadê o governo cortando despesa? Demite um monte de ministério que tem aí. Para que precisa de tanto político? Para que precisa de tanta gente pendurada aí? Mas não. A única forma é te cobrando mais imposto. E aí você cai nessa ladainha, que você acredita que ele não tem alternativa a não ser cobrar mais imposto, mas você fica tranquilo porque ele diz para você que quem vai pagar esse imposto não é você não, é o rico, é o bilionário, é a empresa. Você não vai pagar mais imposto não. Aí você não entende por que você paga tão caro nos produtos como você paga aqui no Brasil. Vou te dar um exemplo para você entender melhor. Um carro como Corolla, ele é idêntico no mundo inteiro. O mesmo Corolla vendido no Japão e produzido no Japão, é o mesmo Corolla produzido nos Estados Unidos, é o mesmo Corolla produzido no Brasil, é o mesmo Corolla produzido na Europa. No Brasil, a gente produz o Corolla mais barato de todo mundo, tá? Olha que coisa legal. Só que se você for nos Estados Unidos e tentar comprar um Corolla, você vai ver que ele é super barato. Mas se você tentar comprar esse mesmo Corolla aqui no Brasil, ele é uma fortuna. Sabe por quê? Porque a gente entope produtos no Brasil de imposto. Entope. Você paga mais de 100% de imposto direto na hora que você for comprar um Corolla. E aí você não entende por que o seu salário não dá para nada. Aí você não entende por que um americano trabalhando 1 hora por semana, ele consegue, com 1 hora trabalhada, sustentar a família dele comprando alimento. E aqui no Brasil, mesmo que você trabalhe o mês inteiro, vai chegar no final e você não consegue comprar uma carne. Não estou falando de picanha. Não estou falando nem de patinho, nem de chã. Estou falando de carne ruim mesmo. Não consegue comprar frango. E hoje em dia nem ovo consegue comprar. E aí a culpa é do aquecimento global. Não é do fato desses políticos aí estarem torrando o seu dinheiro e mandando a conta para você pagar. Só que eles mandam essa conta para você pagar sem você perceber, embutido em um monte de siglazinha de imposto que muitas vezes você acha que não está pagando, mas você está pagando. Então, no final do dia, quem sustenta essa porcaria desse país cheio de político corrupto e de gente que ganha dinheiro pra caramba em cima de população pobre, é você que paga essa conta.